Com a paz do Senhor. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e por estar mais uma vez aqui na casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Eu quero ler com os irmãos Daniel 9. Glória a Deus. Depois Jeremias 24. Glória a Deus, aleluia. Daniel capítulo 9, alguns versículos. Glória a Jesus. Eu estava pensando aqui pouco e falei, Senhor, o que o Senhor tem para nós aqui? Que o tema de Daniel, e o pastor, quando ele pregou, ele peneirou Daniel do capítulo 1, foi até o capítulo 10. O presbítero também deu. Eu falei, Senhor, o que tem para nós aqui hoje? E Deus me disse, eu tenho um maná escondido. Glória a Deus, aleluia. O maná que eu dei ontem e tem hoje de novo. Amém? Glória a Deus. O maná está escondido para hoje e vai ter amanhã. Amém? Glória a Deus, aleluia. Daniel capítulo 9, do versículo 1 em diante. Eu vou saltar os versículos e vou dizendo. Primeiro, Daniel capítulo 9, versículo 1. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de ano de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Versículo 3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. Eu orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam, guarda os teus mandamentos. Versículo 21. Glória a Deus, aleluia. No versículo 21. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, o príncipe veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim ao pecado, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo do santo. Amém, glória a Deus. Jeremias 24, do versículo 1 em diante. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 24, versículo 1. Fez-me o Senhor ver, e vi diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e as trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporão, mas o outro cesto tinha figos muito mal, que não se podia comer, de mal que era. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muito bons, e os mal, muito mal, que não se pode comer.
de mal que são. Amém? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos, podeis assentar. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que nessa época Jerusalém estava passando por um momento de desobediência a Deus, envolvido na idolatria, na prostituição. Jerusalém estava distante de Deus. Então Deus, a Bíblia diz que ele enviou, permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, viesse até Jerusalém e levasse o povo cativo. E a Bíblia diz que ele levou várias pessoas. Levou rei, príncipe, levou o ferreiro, levou carpinteiro. E Daniel também foi um desses príncipes que foi nessa época. Só que esse povo que eles foram tristes, eles não estavam entendendo, eles acharam que eles tinham ido para a morte. Eles achavam que o seu fim tinha acabado. Eles acharam que eles não tinham mais jeito, que eles tinham levado para uma terra distante e aonde eles iam ser mortos. E os outros que ficaram, eles acharam que estava tudo bem com eles, porque eles não foram tirados da sua terra, eles não foram tirados do seu conforto. Então eles acharam que eles estavam bem, mesmo andando errado. O profeta Jeremias pregava, eles não ouviam, mas eles estavam achando que estava certo. Então, há cerca de quase 2 anos se passou. A Bíblia diz que Deus falou para Jeremias, colocou 2 cestos de figo diante do templo do Senhor, e falou para Jeremias, no versículo 3, o que vê Jeremias? E a Bíblia diz que Jeremias disse, Senhor, eu vejo 2 cestos de figo. Num cesto tem figo bom, que dá para comer, mas no outro cesto tem figo mal, muito mal, que não tem como comer, de mal que são. Então Deus disse para Jeremias, esses que foi levado para a Babilônia, representa esses figos bons. Esses ainda tem jeito, tem pecado, mas ainda tem jeito. Eu porei os olhos sobre eles e vou trazer eles de volta. Glória a Deus. Quando eles se converter, quando eles se converter a mim, vou dar outro coração para ele. Eu não abandonarei eles, não vou abandonar. Mas os que ficaram, esses vai ser um terror. Esses, não adianta eles ir para o Egito, não adianta eles ir para lugar nenhum, fugir, não adianta. Aonde eles for, eu enviarei a espada e a fome contra eles. Deus tinha já determinado ali, feito uma separação, como lá em Mateus capítulo 25, a Bíblia diz que Jesus diz que quando ele voltar, vai separar os bodes das ovelhas. Então, percebemos que houve ali já uma separação. Se passado esse tempo, Deus mandou que Jeremias escrevesse carta para o povo. E Jeremias escreveu carta para eles. Está no capítulo 29 de Jeremias, do versículo 4 em diante. A Bíblia diz que ele escreveu carta para o povo que está na Babilônia. E falou bem assim, diga para meu povo que constrói casa, edifica casa, constrói vinha, planta vinha, comem, se casam, dá em casamento, levam uma vida normal. Vocês oram pela paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês também terão paz. Glória a Deus, aleluia. A instrução de Deus aqui para aquele povo é para que eles levassem uma vida normal, para que ele construísse casa, construísse família. E Deus ainda disse, vocês aumentam, não diminua, cresça, porque vocês vão ter muito tempo. Porque quando completar os 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. Oh, glória a Deus. Deus está tirando o seu povo do cativeiro.
Glória a Deus. Deus está libertando nessa noite. Deus está libertando, irmão, gente, da depressão, da angústia. Deus está libertando nessa noite. Deus está libertando os filhos das drogas. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus disse, o pensamento que eu penso de vós é pensamento bom. E quando fala aqui é interessante, procura a paz da cidade. Teve um dia uma época, quando eu fui passar pela cirurgia, e era lá em Cuiabá. Aí eu fui, mas minha esposa marcou a cirurgia, nós fomos para Cuiabá. Quando chegamos lá, já tinham arrumado um lugar, minha cunhada arrumou um lugar para a gente ficar. Quando nós chegamos lá, eles ligaram do hospital, falou, não, você vai fazer um exame aqui amanhã, e daqui 7 dias você volta para fazer a cirurgia. E nós estávamos lá, ficamos pensando, vamos ficar, não fica, vamos ficar, mas ficar aqui 7 dias. E nós estávamos num lugar, irmão, num bairro lá que diz que é Pedra 90. Quando falamos desse lugar lá, que era um lugar de muita crime, um lugar muito perigoso, tanto eu como minha esposa, nós não ficamos tranquilos. Mas no outro dia fiz o exame e voltamos para Guiratinga. E quando eu estava aqui em Guiratinga, eu tive um sonho. Deus me falou numa visão que eu estava com minha esposa numa cidade, num lugar onde se escutava choro de criança, grito de mulher, aquele lugar terrível. E eu fiquei assim no sonho e caçando um lugar, mas minha esposa caçando um lugar para ir, isso não é visão, procurando um lugar para ir. E aí eu vi assim, senti no sonho que alguém falou alguma coisa para mim. Falou, procura um lugar tranquilo. Aí eu fui andando assim, mas minha esposa viu um povo com a Bíblia na mão e entrando assim numa casa. E a cidade assim, gente, eu falei para a Nilson, ali é os crentes, vamos encortar naquele povo, vamos entrar no meio daquele povo. Aí nós entramos, irmão, e entrou lá, e foi um culto. E nós ali, tá aquele lugar tranquilo, bom demais. Aí quando eu fui para sair, terminou lá, um vai para um lado, outro vai para outro, e ficou nós dois. Falei, e agora, para onde nós vamos? De repente eu já estava vestido de veste branca. Aí eu fiquei pensando assim, depois no sonho, e tentando sair daquele lugar. Aí quando eu estava vestido de veste branca, e depois eu acordei. Saí, né? Porque eu não ia ficar lá naquele sufoco, naquele sonho. Acordei. Aí, de repente, no outro dia, minha cunhada liga para minha esposa e fala, cunhada, arrumei um lugar aqui. Você vai ficar na casa da minha tia, fica perto do hospital. O Uber lá é R$10. Fica tranquilo, que ela é crente. Glória a Deus, aleluia. Irmão, aí nós fomos para lá, no dia da cirurgia. Acho que nós fomos 2 dias antes. Quando chegamos lá na casa, e aí aquela mulher tranquila, com a voz mansa. Irmão, vou te falar a verdade. Tratando tudo bem assim. A única coisa que ela falava para mim era assim, Beto, vai deitar. A descansar. Pastor, ninguém nunca tinha mandado eu deitar, nem descansar. Eu falei, meu Deus, glória a Deus, aqui é bom demais, essa mulher é boa demais. Tratou bem, mano. Depois nós fomos na pracinha, divertimos. Quando chegou a noite, no outro dia era a cirurgia, ia passar pela cirurgia. À noite eu tive um sonho, que um boi preto tentando me pegar, só que eu estava em cima de uma plataforma alta, assim, e ele embaixo, é como isso aqui, e eu estivesse em cima, e ele embaixo tentando pular em mim. Aí no sonho eu entendi, é a mão de Deus que estava me segurando. Glória a Deus, glória a Deus. Deus, irmão, o inimigo, por mais que ele tenta te destruir, mas Deus, ele está te protegendo. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu entendi que era a mão de Deus.
tranquilo, irmão. Pensa que ele não preocupava com nada. Um lugar que eu ia deitar, saltava. E a mulher, quando chegou no outro dia para fazer a cirurgia, passei pela cirurgia. Graças a Deus foi tudo certo. No outro dia o médico falou, foi um sucesso a cirurgia. Porque o médico dos médicos estava ali. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele nos sustentou, irmão. E eu fiquei tranquilo depois dessa mulher lá. Falei, olha meu Deus, olha como que Deus faz. Procura uma paz. E nós estávamos num lugar de paz. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus fala, vocês procuram a paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês também terão paz. Então a orientação de Deus, irmão, é nós orar pelo seu vizinho. Já foi dito aqui, o pastor falou, você já orou para o seu vizinho hoje? Tem que orar pelo vizinho. Orar pelo bairro. Porque aquele dia, teve um dia que o pregador pregou aqui, que lá em Rondonópolis tem um bairro que até a polícia entra de ré, porque já sai qualquer coisa, já sai correndo. Então a orientação de Deus era isso, e para aquele povo ficar ali tranquilo, porque eles tinham 70 anos. Aí quando nós vemos no livro de Daniel, no capítulo 9, a Bíblia diz que Daniel, ele lendo, no versículo 1 em diante, ele estava lendo ali Jeremias. Você já pensou, irmão, que Daniel estava lendo a mesma escritura que nós estamos lendo hoje? Glória a Deus. Você já pensou? Que dádiva que Deus está dando para nós de ler as mesmas palavras que Daniel estava lendo. Quantos mil anos atrás? A Bíblia diz que Daniel estava lendo Jeremias, e ele entendeu pelos livros que já tinha completado 70 anos. Falou, já completou 70 anos, e por que até agora ainda não se cumpriu? O que ele fez? Buscou o Senhor. A Bíblia diz que ele, no versículo 2 em diante, ele fala, no ano primeiro no versículo 3. E eu dirigia o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração, rogo, jejum, pano de saco, cinza. Daniel se humilhou. E qual é a orientação de Deus que Ele nos dá para nós? Deus nos diz para nós em 2 Crônica, no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 14, Ele disse, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e te reconhecer, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a orientação de Deus é para humilhar. E a Bíblia diz que Daniel começou a orar. E é interessante que no versículo 13 em diante, olha o que ele diz. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio, apesar disso. Não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos converter do nosso iniquidade e para nos aplicarmos a tua verdade. Daniel está confessando ali, falando assim, estava escrito no livro de Moisés. Moisés tinha escrito, só que nós não obedeceram. Ninguém obedeceu. E o interessante é que Daniel, a Bíblia diz que não achou erro nem contra Deus com ele, nem contra o rei. Mas ele está falando dele também, nós pecamos. É oração. E no versículo 14, do 17 em diante, é o que ele diz. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Glória a Deus. Olha tanto que Daniel se humilhou. Ele falou, nem por amor de mim não, nem pelo amor do teu povo, por amor do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A misericórdia de Deus. Olha como Daniel falou. Aí ele diz, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, ouve, abre os teus olhos, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiando em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias.
No 19 é o que ele diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Glória a Deus, olha como que ele disse: ó Senhor, ouve, Senhor, atende, Senhor, nossas orações. A tua cidade, que é chamada pelo teu nome, está lá, desamparada. Mas a Bíblia diz, no versículo 21, glória a Deus, aleluia. No versículo 21, a Bíblia diz que Daniel estava orando, na hora do sacrifício da tarde, na hora nona. Ele estava orando, mas ele viu o varão Gabriel que vinha voando e tocou nele. Irmão, olha como Daniel começou a orar. E quando ele estava ainda orando, o anjo interrompeu Daniel. Glória a Deus. Ele não deixou nem Daniel terminar a oração. Olha o que ele diz: estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao príncipe, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Glória a Deus. E me instituiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Quando Daniel começou a orar, jejuar, a ordem foi saída. Glória a Deus. Já pensou, irmão? A oração certa, como o pastor disse, a direção certa. Glória a Deus, aleluia. A Ana, ela orou, em 1 Samuel fala, a Ana orou, quantos tempos ela orou, mas orou errado. Ela orou na direção errada, porque ela estava pensando nela, mas quando ela pensou no Senhor, glória a Deus, o sacerdote liberou a bênção. No versículo 17, no versículo 20, a Bíblia diz que elas, olha como é que é a maravilha. Então, a oração, ela precisa de, primeiro passo, humilhar. Se humilhar. Daniel, ele humilhou o extremo, porque alguns humilham só com pano de saco, outros com cinza e jejum, mas ele foi com tudo. Com cinza, pano de saco e jejum. Olha o que Deus falou para ele, no versículo 24. Vem a resposta agora, que o anjo diz para ele: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Primeiro, para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo do santo. 6 coisas Deus determinou aqui, que ia acontecer. E é interessante que ele falando de 70 semanas. E a Bíblia diz que cada semana profética são 7 anos. 70 semanas profética, glória a Deus, vai dar 490 anos. Então, Deus diz para ele, percebe que Deus não revelou para ele só o que tinha passado os 70 anos, não. Deus estava revelando mais. Deus estava falando para Daniel que 490 anos ele ia ter o prazo para que sair da Babilônia, reconstruir o templo. E isso aconteceu com Neemias. E aconteceu, a Bíblia diz que Esdras no capítulo 1. A Bíblia diz que no capítulo 1 de Esdras, diz que, olha aqui que, o irmão pode abrir a Bíblia aí, Esdras, glória a Deus. Esdras capítulo 1. Glória, só para nós
entender. Alguém achou aí? Eu achei aqui. Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou-lhe de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então cumpriu ali. Esdras volta e reconstrui o templo, e ele espera a vinda do Messias. E assim também, irmão, nós estamos hoje aqui. É orar. Vamos orar nesse momento. Que esta palavra fale no nosso coração. Quando chegar em casa, vocês meditam e vê que tudo o que Deus falou se cumpriu. Tudo o que a Bíblia disse, até aqui se cumpriu. Glória a Deus. Então a Bíblia não mente. As palavras de Deus são verdadeiras. Glória a Deus. Amém? Então vamos, dobra o seu joelho e vamos para a oração nessa noite. Glória a Deus. Falar com o nosso Deus, que Ele vai nos revelar nessa noite. Glória a Deus. Aleluia.